Retornando, pessoal, vamos continuar e terminar, se Deus quiser, a pensão por morte, certo? Então, vamos lá. No último slide, nós trouxemos essa tabela da idade, que no passado era vitalício, e com a alteração de 2015, a Lei 13.135, ela trouxe essa tabela. Então, o que eu quero deixar bem claro? Que para quem tenha aí, olha bem que tem a diferença do e do ou. E isso vai ser importante para vocês memorizarem, para vocês terem isso para toda a vida. Então, vejam bem. Quem tiver 2 anos ou mais de casamento ou união estável e, olha a conjunção aqui, e 18 contribuições mensais ou mais, vai seguir essa tabela. Ou seja, o cônjuge, companheiro, companheira, que tinha a época do óbito, é sempre a data do óbito, 21 anos, menos de 21 anos, né? Então, 20 anos e 10 meses, 11 meses e não sei quantos dias, vai receber durante 3 anos. E assim por diante, tá? Agora, se o segurado falecido, aquele que está instituindo a pensão por morte, morreu em decorrência de acidente de qualquer natureza, ou doença profissional, ou do trabalho, eu não preciso nem verificar essa questão da contribuição e do casamento ou da união estável. Vai receber, levando em consideração a idade do cônjuge, essa tabela. Agora, se tiver, agora aqui é ou está a menos de 2 anos de união estável, casamento, ou não contribuiu as 18 contribuições. Então, vai receber só durante 4 meses. Então, é ou um ou outro, tá? Então, é isso que a gente acabou vendo. Então, a DIB, que é a data de início da pensão por morte, ela é devida a partir do óbito, quanto requerida em até 180 dias após o falecimento, e aqui é para quem? Para os absolutamente incapazes, os filhos menores de 16 anos. Então, aqui, a legislação previdenciária altera o Código Civil, tá? Ou em até 90 dias após o falecimento para os demais dependentes. Então, vejam, antes era 30, passou para 90. Então, esse prazo de 90 tem que olhar bem a legislação. A legislação anterior falava em 30, hoje fala em 90 dias. Então, se você pediu dentro do prazo, os outros dependentes, que não são os menores de 16, eles vão ter um prazo de até 90 dias após o óbito. O menor de 16 até 180 dias, tá? Senão vai ser do quê? A data do requerimento, tá? Quando ela for requerida, depois dos 180 dias, no caso do menor de 16, né, que aí ele se tornou maior, né, e dos outros segurados, que pediram depois dos 90 dias do óbito, ou de decisão judicial, no caso de morte presumida, tá? E eu já havia falado da morte presumida. Ela não se confunde com a declaração de ausência, regidas pelos diplomas civil e processual, que devem estar em torno do artigo 22 a 28 do Código Civil. Deve estar nessa matéria aí. Então, o que acontece? Se você comprova o desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, os dependentes vão fazer jus a uma pensão provisória, independentemente dessa declaração de ausência, desse prazo de 6 meses, tá? Contados de que data? Da data do evento. Então, vai ter que ter um boletim de ocorrência que a pessoa desapareceu no X dias. E tem que ser requerido dentro de 90 dias. Esse é o prazo. Passou, vai ser data do requerimento. Sempre a ideia
é a data do requerimento. Então, a legislação fala em 6 meses em declaração de autoridade judicial competente, que seria a justiça estadual, tem que esperar os 6 meses. Em termos previdenciários, se você prova o desaparecimento do segurado, em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, vai ser contado também, pode ser contado, não só do procedimento administrativo, mas como da decisão judicial, né? Ela vai ser devida aos dependentes do segurado que falecer aposentado ou não, a contar da decisão judicial, quando isso for pedido judicialmente. Pode ser pedido administrativamente, se tiver tudo ok, a documentação, já se comprovou isso. Então, nesse caso, a DIB é a data do evento, se o benefício foi requerido em até 90 dias. Caso contrário, a DIB vai ser o quê? A DER, data de entrada do requerimento, data do pedido administrativo. Verificado, que aí a gente vê de novo isso, verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé, tá certo? E aí a gente entra no cálculo, na renda mensal inicial. A renda mensal inicial, quando eu falo em renda mensal inicial, é o final, é o cálculo final, é quanto que a pessoa vai receber. E aqui a gente está falando de pensão por morte. Então, a gente viu que a pensão por morte ela vai ser equivalente a uma cota familiar de 50% mais 10% para cada dependente. Os 10% para cada dependente pode ser inferior ao salário mínimo. A renda mensal inicial da pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo, mas as cotas podem ser inferiores ao salário mínimo. E aí, a gente estava vendo no artigo 23 da emenda, agora o parágrafo 1º ele ressalta isso, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100%. Ou seja, saiu um dependente que fez 21 anos, vai se fazer novamente o cálculo, divide-se de novo entre, não é que passa para alguém, divide-se entre todos, tá? E isso vai ter uma repercussão por causa daquela exceção quando se tratar de dependente o quê? Inválido ou deficiente, que a gente já viu. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado. Por quê? Porque agora não vai ter mais um dependente inválido, certo? Aqui, cota familiar. Então, a cota familiar é de 50% mais 10% por dependente. Antes, a gente tinha uma pensão que equivalia a 100% da aposentadoria que estava recebendo ou que teria direito. Então, no passado, eram os 80 maiores salários, fazia-se a média e multiplicava-se, quer dizer, recebia aquilo que era calculado. Hoje, não, tá? A gente já viu que isso mudou. Exceções. Então, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será o quê? De 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado, até o limite do regime geral. Mas 100% que a gente vai ver que é daquele cálculo que você vai pegar todas as contribuições, salários de contribuição. E aí, dessa média, né, de salários e contribuições, você vai pegar os 60%, tá? Então, não pense que é um 100%, mas vocês vão tirar 60% disso, tá? Exceção, né, que a gente já viu, é os 50% acrescido por 10, por dependente, até o máximo de 100 para o valor que supere o limite, né? Do regime geral. E aí, vamos fazer um quadro para a gente entender bem. Como que ela era 100% do salário de benefício de aposentadoria recebida pelo segurado, falecido, ou, então, se ele não estava recebendo, eu vou ter que fazer o cálculo pela aposentadoria por invalidez a que teria direito, tá? Isso era no passado. Agora, com a emenda, é 50% mais 10
por dependente da aposentadoria recebida pelo segurado, ou 50% mais 10 por dependente da aposentadoria por incapacidade permanente a que ele teria direito a aposentadoria, a que teria direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. E como que é esse cálculo, né? É os 60% daquela média dos 100, mais 2% de contribuição que exceder a 20 ou 15, dependendo se é homem ou mulher, né? Causas acidentárias, 100% da média, tá? Então, aí a gente altera isso daqui. Regra geral, cota familiar, 50% da aposentadoria que o segurado falecido recebia, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, mais cotas por dependente, de 10% ou até o máximo de 100%. E uma cota única, em partes iguais, de 100% da aposentadoria pelo segurado ou pelo servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente ou na data do óbito, certo? E aí, o valor da renda mensal inicial, ele não pode ser inferior ao mínimo, mas as cotas podem, aquilo que eu já falei. Então, nós vamos ter dois elementos, uma cota familiar, uma cota única, ou, quer dizer, nós vamos ter ou uma cota familiar ou uma cota única, e 2, uma cota por dependentes, tá? A renda mensal do piso da pensão por morte poderá corresponder a uma cota familiar de 50% e uma cota individual de 10%, calculadas sobre 60% da média aritmética do salário de contribuição. A gente vai entender daqui a pouco com um exemplo. Qual é o exemplo? Então, vamos supor que a Amélia aqui já estava, ela tinha uma média de todos os salários de contribuições, 5 mil. E ela contribuiu por 10 anos. E veio a falecer. Aí, ela faleceu, ela não estava recebendo. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, a que ela, em tese, faria jus, qual que é? É 60% dos 5 mil. Quanto vai dar? 3 mil. Essa é a base que eu vou levar em consideração para o cálculo. Não é o valor ainda a ser recebido, tá? Seria recebido se fosse o quê? Uma dependente o quê? Inválida. Aí ela receberia os 3 mil. Mas como não é, o que acontece? É 60% do salário de benefício. Então, os 3 mil, né? Então, aí eu tenho o quê? A dependente, é uma única dependente aqui, que é a Amélia, que vai instituir uma pensão por morte com renda de 1.800. Mas da onde que eu tirei os 1.800? Então, vamos fazer a continha aqui. Primeiro, 3 mil. Desses 3 mil, eu tiro a cota familiar, 50%. 50% é 1.500, né? Dá para dividir os 3 mil por 2, ou faz a continha lá, 3 mil vezes 50 igual a 1.500. Mais uma cota individual, é 10%. 10% de quem? 10% da base. A base é 3 mil. 10% de 3 mil é 300. Então, ela tem 1.500, que é a cota familiar, mais a cota individual, 300. Vocês vejam que 300 é inferior ao salário mínimo, não tem problema, é uma cota e pode. Então, valor 1.800. Valor final da renda mensal, ele não pode ser inferior ao mínimo em posição legal e constitucional. Pode ser inferior ao mínimo as parcelas individuais decorrentes do rateio entre os dependentes, né? Então, e aí, vamos para um segundo exemplo para a gente terminar isso daqui. O Tício faleceu quando percebia uma aposentadoria de 2 mil. Então, ele tinha uma aposentadoria de 2 mil e deixou o quê? A viúva e 3 filhos. Então, são 4, tá? Então, a cota familiar, aqui, no caso, qual que é? 50% de 1.000 é 2 mil. É 1.000, né? 50% de 2 mil é 1.000. E aí, eu vou dividir isso em 4 partes. Então, esse 1.000 dividido em 4 partes vai dar 250 para cada um. Mas também tem a cota por dependente. A cota por dependente é 10% de 2 mil, é 200. Então, eu vou ter
primeiro a cota familiar, 250, mais os 200, que é a cota por dependente. Então, 200 mais 250, 450. Então, cada dependente vai receber 450. São 4 dependentes. O que eu vou ter? O total do benefício, aqui não abaixou muito, mas vocês vejam que abaixou. Então, deu 1.800. Então, a renda mensal inicial aqui da pensão por morte, ela é 1.800, mas cada dependente vai receber 450, tá? Então, é isso. Vamos parar por aqui.